A nossa irmã Fernanda eu conheço há muitos anos, só nunca tivemos assim muita, porque eu ia lá visitar, né? Mas é uma mensageira preparada, de inteira confiança do apóstolo Ledia, é nossa membro. Então nós vamos estar preparando o nosso coração para ouvir o que ela tem, o que o Senhor colocou no coração dela para falar para nós. Porque com certeza o Senhor já preparou no coração dela aquilo que nós vamos ouvir. E aquilo que vem nos encher, nos saciar a nossa sede, que é Jesus. Só Ele pode, mais ninguém. Põe suas mãos para cá, vamos estar orando para o Fernando. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu entrego a tua serva nas tuas mãos. O Senhor possa estar usando ela, Senhor Deus, como o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, Senhor Deus. E que a tua serva, Senhor Deus, possa ser protegida por ti. E não permita, Senhor, que nada nem ninguém venha atrapalhar, que a tua palavra venha penetrar no nosso coração. Ó Deus, e tira daqui de dentro tudo aquilo que não provém do Senhor. Toda inquietação que existir, toda perturbação da mente, saia agora em nome de Jesus. E que a tua glória, Senhor, desce. Ó Deus, eu te peço, cobre a tua filha com teu sangue, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, amados do Senhor. Bom é estarmos aqui, mas ao mesmo tempo a nossa perna treme, o suor escorre do rosto, o nosso coração acelera, porque o púlpito é um lugar onde a palavra de Deus precisa ser manifestada. E você não veio aqui para me ouvir, você não veio aqui para ouvir uma pessoa, mas você veio aqui porque você deseja ouvir a voz de Deus. E isso é uma responsabilidade muito grande sobre a vida daquele que está aqui atrás do púlpito. Por isso que às vezes alguns irmãos não entendem que a gente fala assim, a nossa perna está tremendo, a gente está suando, é um lugar da igreja onde há mais calor, né? Porque a responsabilidade é grande. Porque aqueles que vieram aqui sedentos pelo Senhor não podem sair desse lugar sedentos. Precisam sair deste lugar com a sua sede saciada, com a sua fome saciada em Deus. Amém? Não em homem, mas em Deus. O momento da ministração da palavra também é um ambiente propício para o Espírito Santo atuar e para fazer mudança no seu coração. Como mudança não é uma coisa que é muito agradável, às vezes é desconfortável. Muitas vezes a gente não gosta de mudar, a gente não gosta de ouvir que temos que mudar, mas existe uma necessidade de mudança. E todas as vezes, eu disse todas as vezes, que escutamos a palavra do Senhor, entendemos que existe alguma coisa em nós que precisa mudar. Existe um parafuso que precisa ser apertado, existe um posicionamento, um perdão que precisa ser liberado. Então, em toda ministração de louvor, em todo culto, em todo momento que o povo se reúne para ouvir a voz de Deus, é o momento sim que o Espírito Santo vai tocar no teu coração e vai dizer: ei, tem algumas coisas aí que eu estou falando para você, e é você que precisa mudar. Amém? Quantos estão dispostos a serem confrontados pelo Espírito Santo nessa noite? Quantos estão dispostos a mudar aquilo que precisa ser mudado? Quantos estão dispostos a, como o salmista, dizer: Senhor, som no meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, me ajuda a vencer as minhas limitações. Eu quero dizer, você está no lugar certo, porque esse é o ambiente propício para a realização do milagre de Deus. E aquele que transformou a água em vinho está aqui neste lugar, e Ele quer transformar o seu coração. Amém? Às vezes a gente entra na igreja e a gente acha que só um não cristão, ou aquele que ainda não tomou uma decisão, que precisa ouvir a palavra, ou que precisa ser confrontado. Todos os dias da nossa vida, quando a gente abre a Bíblia, a gente é confrontado.
Porque o desejo do Espírito Santo é que sejamos aperfeiçoados até a vinda do Cordeiro. Amém? É um ambiente propício para aperfeiçoamento. É por isso que é nesse momento também que dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água, porque a gente fica um tanto quanto incomodado quando algumas coisas que a gente não quer ouvir são ditas. Então segura o teu coração aí, segura a tua mente nos pés do Senhor, para que você possa receber no seu coração aquilo que Deus deseja falar com você. Amém? Como já foi dito aqui, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar. Prepara os nossos corações agora para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o
nós podemos fazer? O que há em nós que podemos nessa noite, que o Senhor pode extrair de nós e levar para Ele como sendo o melhor? O que há em você nessa noite que você pode dizer assim: Senhor, toma meu coração, toma minha família, eu quero te entregar. A Bíblia diz que quando o Senhor atendeu a oração de Ana, o Senhor atendeu porque ela estava pedindo algo para oferecer para Ele. Olha que lindo. Senhor, eu quero algo, eu quero muito algo que eu não tenho para te oferecer. Será que seríamos capazes de colocar o nosso coração inclinado para o Senhor ao ponto de colocar um desejo do nosso coração assim nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu quero tanto isso, mas eu quero isso, Senhor, para te entregar. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. Dias complicados. E assim como o povo de Israel, de Gênesis até Apocalipse, vivia num círculo vicioso de aproximação do Senhor e de afastamento. Tinha momentos que o povo de Israel estava ali sendo fiel, recebendo, vivendo os milagres, como foi dito aqui de manhã, mas tinha momento que parecia que o povo de Israel se esquecia. Mas isso não é em particular com o povo de Israel, porque às vezes a gente esquece daquilo que o Senhor fez. A gente esquece de quem o Senhor é. A gente esquece o quanto nós devemos gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Vivemos num tempo em que raramente, aonde nós moramos, a gente encontra alguém que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Então por que será que não se converte? Por que será que o coração ainda fica endurecido? O povo sabe que o Senhor é poderoso. O povo sabe que o Senhor cura. Sabe que Ele tem poder para salvar. Sabe que Jesus é o único caminho. Mas continua vivendo longe dEle. Tem gente que vem na igreja domingo após domingo, mas está longe do Senhor. Dia após dia, vemos igrejas encherem e a mesma medida se esvaziarem. Parece que as pessoas entram na igreja como se a igreja fosse um fast food, como se fosse um lugar onde as suas necessidades são supridas, como se a igreja fosse um lugar só de pedir milagre, só de pedir bênção. Mas aqui é lugar de adorarmos ao Senhor. Esse é o lugar onde separamos e reservamos para juntar o meu coração com o seu coração e oferecer um culto a Ele. Quando eu digo Jesus é o centro, cada um adora de um jeito, cada um tem um coração, cada um tem um pensamento, cada um tem uma família. Mas quando entramos nesse lugar, irmãos, tudo aquilo que sai de nós não sobe assim, ó, para o mesmo lugar. Os irmãos conseguem entender? Sobe se unindo. A minha voz sobe com a sua, o seu coração sobe com o meu. E quando chega até o Senhor, chega um coração pulsando de uma vez só. Eu fico me perguntar o que está acontecendo. Parece que, assim como as pessoas trocam de celular, elas trocam de fé. Elas se dobram diante de outros deuses com muita facilidade. Deuses que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm boca, mas não falam. E enquanto eu preparava a mensagem, o Senhor ministrava ao meu coração que hoje é dia de libertação. Hoje é dia de Deus libertar os cativos. E eu não estou falando de cativos que não conhecem o Senhor. Eu estou dizendo de homens e mulheres que conhecem o Senhor, que já viram os seus milagres, que já experimentaram, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e simplesmente caminharam algumas milhas para trás, se afastando do Senhor.
Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo. Em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? O texto que lemos fala de um povo que era um povo do Senhor. Fala que, apesar de ter visto tantos milagres, o povo de Israel começou a se desviar e a praticar coisas que o Senhor reprovava. Como consequência, eles ficaram 7 anos. Eu disse 7 anos sendo dominados pelos midianitas. A Bíblia diz no versículo 5 que os amalequitas vinham e a Bíblia compara como um enxame de gafanhotos. Ou seja, era impossível contar a quantidade de midianitas que entravam em Israel para saquear aquele povo, porque eram numerosos. A primeira lição que eu quero compartilhar com as irmãs e quero extrair desse texto é que quando estamos longe do Senhor, ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Quando estamos longe do Senhor, ficamos vulneráveis ao ataque ou aos ataques do inimigo. Por que eu vou falar aos ataques? Porque a Bíblia diz que Israel era atacado por todos os lados. Eles plantavam, os midianitas vinham e colhiam. Eles nunca conseguiam desfrutar do fruto do seu trabalho. Tudo que eles conquistavam era roubado. Ageu 1:6 diz: semeais muito e colheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestíveis, porém ninguém se aquece. E aquele que recebe salário, recebe como se estivesse colocando num saco furado. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o povo que conhecia o Senhor se afastou do Senhor e viveu em um cativeiro. Eu quero te perguntar nessa noite, qual é o cativeiro que hoje você tem vivido? O que é cativeiro? É aquilo que tira a nossa paz, é aquilo que tira a nossa alegria, é aquilo que tira a nossa esperança. Sabe quando a gente percebe que a gente está no cativeiro? Quando a gente trabalha e não consegue ter o fruto do nosso trabalho. Sabe quando a gente percebe que a gente está no cativeiro, que a gente planta e a gente não consegue colher, porque quando a gente chega no momento da colheita, alguém já veio e levou aquilo que a gente plantou. O inimigo não poupa esforços, sabe para quê? Para cumprir a missão dele aqui na terra. Qual é? Matar, roubar e destruir. É claro que sendo
sendo cristãos, a gente não está livre do ataque do inimigo. Estamos livres? Não. Mas quando a gente se afasta do Senhor, ficamos entregues. Ficamos vulneráveis. Os israelitas, como lemos no texto, chegaram ao ponto de abandonarem as suas casas. A Bíblia diz que eles começaram a fazer as suas casas em esconderijos, em cavernas, em rochas, em montanhas. Começaram a viver escondidos, simplesmente porque eles estavam com medo dos ataques. Mesmo cercando de todos os lados, mesmo indo morar nas fortalezas, mesmo se escondendo em cavernas, a Bíblia diz que nada disso adiantava. Tudo que eles faziam, tudo que eles tinham guardado, todas as reservas, os midianitas encontravam e levavam embora. Sabe por quê? Repita comigo assim, ó, não existe outra maneira de vencermos o diabo se não for através de Jesus. Não tem como, com as minhas forças eu conseguir impedir a ação demoníaca. Aquilo que a Bíblia diz que o diabo ele fica ao nosso derredor, querendo encontrar uma brecha a fim de nos tragar. E eu não sei se foi aqui, eu acho que eu escutei aqui falando sobre tragar. Foi domingo passado? Não foi aqui. Ou foi o pastor Wellington? Foi o pastor Wellington que falou do tragar. Ele disse que tragar lembra o cigarro. Não foi ele que falou? Ele falou que lembra o cigarro. E o que acontece no cigarro? Ele vai sendo consumido aos poucos, até que chega a um determinado tamanho que tem que ser jogado fora. E ele deu esse exemplo, ficou na minha mente. Eu falei assim, é isso que o diabo faz. Ele suga, 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 e quando não serve mais, ele joga fora. Não existe outra maneira de vencermos o diabo se não for através de Jesus. Talvez você não entenda por que você frequenta todos os cultos, porque você é batizado e você está tão desanimado. Talvez você não entende porque você é batizado, você faz parte de uma igreja, você tem uma cobertura espiritual, mas nada muda dentro da sua casa. Eu quero dizer para você que sozinho não há batalha contra o diabo que é vencida. Só com a cruz, como foi cantado aqui, só com Jesus. Como eu disse de manhã, o encontro com Deus, ele não é um momento, ele é um encontro com Deus, ele precisa ser diário. O encontro com Deus não é um período que a gente sai para poder buscar o Senhor. É um período em que a gente ouve a palavra de manhã, de tarde, de noite. É por isso que a gente sai de lá tão cheio. Mas por que será que a gente não consegue preservar isso? Preservar essa chama no nosso coração, preservar esse grito de é tremendo. Será que a culpa é do Senhor? Os ataques do inimigo, eles virão de qualquer maneira, como já dissemos. Virá sobre a sua família, virá sobre a sua casa, virá sobre o seu trabalho. Mas a Bíblia nos garante que se perseverarmos, venceremos. A Bíblia não diz que nós não teremos lutas, pelo contrário, teremos lutas, mas assim como Ele venceu, nós venceremos. Ele pode até se levantar contra nós, mas os dias, os momentos, os segundos estão contados, porque Ele vai cair. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Imagina, irmãos, ter que trabalhar escondido, ter que viver escondido, ter que malhar trigo escondido. Tudo que eles conquistavam era escondido, porque eles tinham medo de serem roubados. Essa semana alguém compartilhando comigo, a pessoa disse que estava trabalhando, mas ninguém podia saber, que estava se preparando para um momento especial na vida dela, mas ninguém podia saber. E eu comecei a falar, mas por que ninguém pode saber? É bem certo que a gente precisa compartilhar os nossos sonhos com quem sonha com a gente, né?
Mas por que há esse medo de não compartilhar nada com ninguém? Quando eu me deparei com esse texto, eu entendi. Porque aqueles que não estão centrados em Deus têm medo de compartilhar qualquer vitória, com medo de ser roubado, com medo de ser saqueado. Aí eu vou falar para ninguém que vai dar errado. É como o povo de Israel que estava vivendo um tempo, um momento em que realmente eles não podiam compartilhar nada. Ora eles plantavam num lugar, ora eles plantavam no outro, e ninguém poderia saber, porque senão eles seriam saqueados. Nessa noite, que Deus possa tirar todo o medo do nosso coração. Porque, irmãos, a gente precisa compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque a gente precisa compartilhar quem nós éramos e quem nós somos. Porque a gente precisa compartilhar as vitórias. A igreja não pode ficar calada diante daquilo que Deus tem feito. Eu fiquei feliz hoje pela manhã, o Adriano compartilhando da casa. Porque no nosso coração, ao invés de olharmos para ele e dizer, exibido, a gente olha e fala assim, Senhor, acrescenta a minha fé como a fé deles. Eu quero olhar para um lugar onde é impossível que eu conquiste. E eu quero erguer as minhas mãos e dizer, Senhor, eu não tenho nenhum real, mas o Senhor vai me dar a direção. E no momento certo o Senhor vai abrir o mar e eu vou passar. Nós precisamos compartilhar. A Bíblia diz que o Evangelho chegou a nós por causa disso. Porque as pessoas compartilhavam. E o diabo está tentando roubar isso de nós. Calar a nossa voz, calar a nossa boca. Às vezes a gente fica até com vergonha de compartilhar. Não, o que as pessoas vão pensar? Abre a sua boca, meu irmão, e começa a compartilhar daquilo que Deus tem feito sem medo. Começa a compartilhar daquilo que Deus fez na sua casa sem medo. Sabe por quê? Levanta sua mão comigo assim. Repita comigo. Ninguém pode roubar aquilo que foi dado a mim por Deus. Ninguém pode roubar, Adriano. O negócio não pode voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Ninguém rouba aquilo que o Senhor nos deu. A bênção que foi liberada, ela não pode retornar. Ela não pode ser tomada por ninguém. E é por isso que a boca da igreja ela tem que abrir sim, para dizer aquilo que o Senhor tem feito. Muita gente não vai entender. O Senhor me deu uma casa, não tinha R$1 lá, maluco. Vão olhar para você e você é louco. Eu só vai dizer, eu devo ser. Mas que aconteceu, aconteceu. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você. À medida que a gente compartilha, a fé do outro é acrescida. À medida que a gente compartilha, a glória de Deus é manifestada. Porque tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Sabe por que ninguém pode roubar? E a Bíblia diz isso, que Jó disse assim, foi o Senhor que me deu. E se foi Ele quem me deu e agora eu não tenho mais, foi Ele que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo podia ser diferente. O Senhor me deu e o diabo roubou. Me devolve, Senhor. Mas não é assim. Diz, foi o Senhor que me deu. E se foi Ele que me deu, só Ele que pode tirar. Então ainda no meio da perda, ainda sofrendo, ainda chorando, Jó olha para o céu e diz, bendito, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Todas as investidas do diabo na nossa vida só serão destruídas pelo poder que há no nome de Jesus. Sabe por que o diabo não pode te tocar? E ainda que ele tente, ele vai ser frustrado. Canta comigo esse refrão.
espelho que reflete a imagem do Senhor. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, ser precioso. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Agora você vai cantar assim: eu sou o espelho. Não é bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. O diabo precisa ouvir isso, meu irmão. Fica de pé. Eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o meu valor. Eu sou precioso, mais raro do que o ouro de um fim. Se você desistiu, ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. Aleluia! Eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é precioso. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aleluia, Senhor. Senta mais um pouquinho aí. É isso que a gente precisa bater no peito e cantar dia após dia: eu sou. Porque a segunda lição dessa noite diz exatamente isso. Que no meio de toda essa tribulação, o povo estava fugindo, o povo estava escondido, o povo estava empobrecendo, o povo já não tinha o que comer. E a segunda lição dessa noite é: Deus te encontra, mesmo quando você está escondido. Deus te encontra mesmo quando você está se escondendo de todo mundo. No verso 6 a Bíblia diz que o povo se cansou de ser massacrado. Depois de 7 anos eles se cansaram de estar sendo saqueados, de ter o fruto do seu trabalho roubado. E é nesse momento que os israelitas começam a clamar. A Bíblia diz que eles clamavam pelo socorro do Senhor. Em resposta à oração do povo, o Senhor levanta um profeta, que na Bíblia nem diz o nome dele, o profeta anônimo. E ele levanta no meio do povo, no meio daquela escassez. E o Senhor coloca uma palavra profética na boca daquele profeta e diz: eu sou o Senhor. Fui eu que tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Foi eu que os livrei do poder do Egito e da mão de todos os seus opressores. Eu expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. O Senhor responde e diz: eu sou aquele que sempre cuidou de vocês. A única coisa que eu te pedi é: não se prostrem, não neguem a fé, não se dobrem diante de outros deuses. E vocês fizeram. Mas aí a Bíblia vai lá
Bíblia diz que o Senhor vai lá. O anjo do Senhor vai ao encontro de um homem, e o nome desse homem é Gideão. E o Senhor o encontra escondido. Ele estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas. O anjo olha para Gideão, encontra Gideão lá no meio do nada, num lugar que era para prensar uvas e ele malhando trigo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou lá, no meio daquele, olhando para aquele homem, e disse para ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão olha para o anjo e diz assim: o Senhor está conosco? Como assim? Olha o que aconteceu com a gente, disse Gideão. Onde estão todas as suas maravilhas? Não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Talvez, assim como Gideão, esse seja um dos seus questionamentos. De repente, sua situação não é uma das mais favoráveis. Talvez você não seja a pessoa ideal para realizar aquilo que Deus tem para realizar na sua casa, na sua família. Mas nessa noite, assim como Deus falou com Gideão, alguém que estava desacreditado, o Senhor fala com você: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, poderosa guerreira. A Bíblia diz que Gideão significa aquele que derruba o inimigo. Deus encontra aquele que derruba o inimigo dentro de uma caverna e coloca ele na posição dele. Nessa noite eu vejo o Senhor colocando a mão em algumas cavernas. Eu vejo o Senhor tirando pessoas que não eram e colocando na posição para serem. Eu vejo o Senhor gritando no ouvido de alguns: ei, é com você que eu estou falando. Não é no banco que eu te quero, não é malhando trigo que eu te quero, mas é na frente da guerra. Foi isso que Deus fez com Gideão. Encontrou lá um homem desacreditado, um homem que não tinha mais esperança, e Deus olha para esse homem, que ninguém dava nada por ele, olha para ele e diz: ei, você é um poderoso guerreiro. No verso 14, o anjo continua dizendo para Gideão, mesmo depois de todos os questionamentos, eu falei assim: agora nesse momento do texto o Senhor vai responder para ele e dizer assim: ô garoto louco, vocês é que se afastaram do Senhor. Parece que o Senhor nem ouviu aquilo que Gideão estava falando. E o anjo diz assim: é com a força que você tem que você vai libertar Israel. É com a força que você tem que você vai ser o libertador de Israel. Gideão continua: como eu posso libertar Israel se o meu clã é o menor? Como eu posso libertar Israel se a minha família é a menos importante aqui de Israel? Ele diz: eu que estarei com você, Gideão, e você derrotará todos os midianitas como se eles fossem um homem apenas. Tudo que você precisa, você tem. Olha para o seu irmão e diga para ele: tudo que você precisa, você tem. Quero copiar a mensagem da Adriana de manhã. Diga ao povo que marche. Tudo que você precisa, você já tem, Moisés. Diga ao povo que marche. Tudo que você precisa, você já tem. Eu sou o Senhor e eu estou dizendo que você é um guerreiro poderoso. Então, em nome de Jesus, sai do meio desse trigo. Sai de dentro desse lugar onde pensa uvas. Sai, porque eu vou te colocar na frente da guerra.
coração. É por isso que nós estamos aqui, porque sabemos que podemos fazer muito mais do que temos feito. Podemos ir muito além do que temos ido. Irmãos, a obra ela é inconjunta e ela avança à medida que nós vamos. Presta atenção, a obra avança à medida que nós vamos juntos. A obra avança à medida que um se cansa e tem um outro para ser colocado no lugar, enquanto aquele recupera as forças. A obra do Senhor avança quando nós entendemos quem nós somos em Deus. A gente sempre vai se sentir incapaz. Eu gosto muito daquela passagem onde os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, despede a multidão. Já está ficando tarde, o povo está com fome, e se a gente for comprar comida não vai ter dinheiro que dê para poder comprar comida para esse povo. O Senhor falou que temos só alguns peixinhos e alguns pãezinhos. Só isso. Foi isso que o Senhor falou? Talvez o discípulo leva isso pro mestre. O que adianta levar esse pãozinho? Isso não vai adiantar nada. Talvez você olhe e fale assim: aquilo que eu sei da Bíblia é muito pouco, só dá para mim. Aquele lanchinho só dá para o menino comer, não dá para compartilhar com mais ninguém. É pouquinho enquanto está na sua mão. Porque quando você pega o seu pouquinho e coloca na mão dele, ele alimenta uma multidão. É por isso que a gente não entende muitas coisas, a gente fica com medo de mais coisas ainda. Porque a gente não entende que o nosso pouquinho nas mãos dele se torna grande. Porque ele é o Deus de milagres, ele é o Deus de poder. Irmãos, vai sempre ser assim. O Senhor coloca tesouros em vasos de barro. Sabe para quê? Para que a gente entenda que a glória é dele. Para que a gente entenda que a honra é dele. Para que a gente entenda que quem faz a obra é ele, não somos nós. Por mais que a gente se consagre, por mais que a gente olhe, por mais que a gente jejue, ainda não vai estar bom. Ainda vamos precisar nos esforçar mais para que a gente consiga alcançar aquilo que Deus deseja realizar. Gideão era um homem comum. Quando você lê o texto, você fala assim: além de comum, ele era um pouquinho medroso. Ele era um pouquinho Tomé. Mas foi o homem que Deus usou para libertar Israel. Ele pediu alguns sinais a Deus, para ter certeza de que Deus libertaria Israel por intermédio dele. Alguns conhecem a história. Ele pega então uma porção de lã e fala assim: Senhor, eu vou colocar essa nuvenzinha de lã aqui. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, eu saberei que o Senhor vai libertar Israel por intermédio de mim. Aí no outro dia de manhã ele chega lá e estava exatamente do jeito que ele tinha falado com o Senhor. A lã estava molhada, o chão estava seco. Aí Gideão continua: Senhor, não se ira comigo não, mas vamos inverter, porque de repente deve ser mais fácil molhar a lã, né? Então vamos inverter. Eu quero pedir agora, Senhor, que a lã fique seca e em volta e o chão fique molhado. Eu quero te perguntar nessa noite que, assim como Gideão pedia sinais a Deus, talvez você está pedindo sinais ao Senhor. Mas eu quero dizer, olha para a sua vida. O que mais Deus tem para fazer para te mostrar que Ele é Deus? O que mais Deus precisa fazer para te mostrar que Ele quer fazer de você uma bênção? Que essa vidinha que você está levando não é a vida que Ele tem preparado para você. Ele quer te elevar de nível. Ainda que você olhe e fale: ah, mas eu sou fraquinho, não dá para mim, eu sou iletrado diante dele. É com você que Deus quer realizar.
que Ele conta é com você. Que Ele quer pegar o pouquinho que você tem para alimentar uma multidão. Quem é o Deus Israel? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Deus quer fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, uma grande mulher de Deus, que vai ser usada tremendamente na mão do Senhor. Eu quero terminar essa ministração com uma ilustração. Diz que certa vez uma criança chegou no céu e ela foi recebida por Deus. E como toda criança, como Gideão, foi logo fazendo um montão de perguntas, todas muito comuns, coisa de criança. Porém, uma delas chamou a atenção. A criança perguntou para o Senhor: Deus, a sua criação é muito bonita, mas tem uma coisa que eu não entendi para que serve. E o que foi que você não entendeu, meu pequeno? A criança então responde: eu não entendi para que serve o horizonte. Senhor, pois se alguém dá um passo em direção ao horizonte, ele faz o quê? Ele se afasta. Quanto mais a gente se aproxima, mais ele se afasta. Deus olhou para aquela criança, sorriu e disse para ela: é justamente para isso que serve o horizonte, meu filho, para fazer as pessoas caminharem para frente. Sabe por que Deus enviou Jesus? Para te fazer caminhar para frente. Sabe por que Deus amou o mundo de tal maneira? Para te fazer caminhar para frente, para caminharmos em liberdade para frente, para olharmos para a cruz, fitarmos os olhos em Jesus, na certeza de que aconteça o que acontecer, a nossa vitória está lá, a nossa esperança está lá. A cruz não foi o fim, a cruz foi o começo da minha vida e da sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê olhe para frente, caminhe para frente e não olhe para trás. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Se essa palavra, se você entendeu essa palavra, se existem situações na sua vida que você se parece um pouco com o povo de Israel nessa situação, que dá vontade de entrar na caverna, que dá vontade de fazer tudo escondido, porque quando você fala para alguém tudo dá errado. Eu quero dizer para você que hoje é o dia da sua libertação. Seja você cristão ou não cristão, o Senhor deseja te libertar das prisões que o inimigo tem te envolvido. Tem muito homem e tem muita mulher de Deus neste lugar que pode entregar para o Senhor muito mais do que está entregando, que pode fazer muito mais do que tem feito. É com você que eu estou falando. Se você entendeu que existem algumas coisas que você precisa se desprender, eu quero dizer que essas escadas é o ambiente da libertação nessa noite, e tem um lugar aqui para você.
Jesus, o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade, tudo sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus. Existe uma liberdade que ainda não desfrutamos. Existe algo em Deus que ainda precisamos experimentar. E eu quero te desafiar a sair do seu lugar e dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que tem mais de Deus para mim. Se desprenda agora. Diga: Senhor, tu és o centro. Se desprenda do teu lugar e corra para cá. Eu já posso ouvir o som das correntes rebentando. Eu já posso ouvir as portas dos cárceres se abrindo, porque o Senhor está neste lugar, porque o Senhor te ama. E assim como Ele disse para Gedeão, Ele diz para você: ei, precioso guerreiro, se coloca de pé, porque é você que eu usarei para libertar Israel. É você que eu usarei para libertar Israel. Tudo que você precisa, você já tem. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Aleluia! Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, e em meu coração Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tua igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, 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 Jesus.
tirando até que restaram apenas 300 homens. Em uma visão humana, Gideão não poderia vencer, mas ele venceu, porque ele não caminhava por visão humana, mas por visão sobrenatural. Eu quero dizer para aqueles que estão aqui, que até aqueles que se levantarem espontaneamente para ajudá-los vão ficar no meio do caminho, e só vão permanecer aqueles que o Senhor deseja que ande do seu lado. Mas a minha oração nessa noite é que com pouco ou com muito, ou até mesmo sozinho, você entenda que você é um precioso guerreiro do Senhor e que existe mais de Deus para ser derramado na sua vida. Senhor Jesus, eu quero lhe clamar nessa noite por aqueles que vieram aqui na frente, Senhor, talvez presos em algumas correntes, talvez, Senhor, carregando alguns pesos, alguns fardos, talvez com medo de abrir mão de alguma coisa. Mas eu quero pedir, Senhor, não deixa que eles retrocedam. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam libertos do medo, que eles sejam libertos, Senhor, dos questionamentos, que eles sejam libertos, Pai, da acusação do diabo, porque a Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. Em nome de Jesus eu lhe clamo, Senhor, que o Senhor libere um novo tempo de libertação, um tempo em que essas pessoas serão usadas de uma forma sobrenatural. Nem elas entenderão, Pai, não porque elas são boas, não porque elas tiveram coragem de vir aqui na frente, mas simplesmente porque a glória é do Senhor. Jesus, se pois o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Nenhuma condenação há para os escolhidos do Senhor, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. As coisas velhas já passaram, as coisas velhas já passaram. Eis que Deus faz tudo novo, tudo novo, tudo novo. Sejam livres, sejam livres, sejam livres para adorar o Senhor.
Estou. Amém? Glória a Deus.